Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então, irmãos e irmãs, bom dia a todos. Bem-vindos a essa terça-feira. Hoje nós estamos no dia 11 de fevereiro e vamos refletir esse evangelho hoje, que é Marcos capítulo 7, versículos 1 ao versículo 13. Então não esqueça de dar o seu gostei, compartilhar esse vídeo, essa meditação com a sua comunidade. Vamos então iniciar a proclamação do Evangelho. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem alguns outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar os copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe, e ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer ao seu pai ou à sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai e sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitiste. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, irmãos, hoje nós temos essa passagem em Marcos capítulo 7, em que Jesus vem nos ensinar sobre a essência da fé, também sobre a autenticidade do coração, das nossas ações, das nossas atitudes, e ao mesmo tempo o perigo de substituir o amor de Deus por tradições, que é um perigo que ronda a nossa vida, de fato, dentro da religião. Jesus ele confronta os fariseus aqui, especificamente nesse ponto, porque eles criticavam os discípulos de Jesus por não seguirem as tradições e os rituais de purificação. E a gente sabe que não era apenas uma discussão sobre higiene ou sobre costumes, mas era uma tensão que existia de fato entre o que é humano e o que é divino. Uma tensão entre a letra da lei e o espírito que anima a letra da lei, que são coisas diferentes. Então, primeiramente, antes de tudo, existe o perigo da hipocrisia, que está sendo apontado aqui por Jesus. Os fariseus acusam os discípulos de Jesus de violar práticas sagradas. Bom, Jesus aponta para uma realidade aqui, em que eles priorizavam os rituais externos ou meramente exteriores, em detrimento do compromisso interior com a vontade de Deus, com a palavra de Deus. Por isso Jesus citou Isaías, abrindo aspas aqui: vocês honram a Deus com os lábios, mas vocês têm o coração longe de Deus. Ora, isso é hipocrisia. É aquela suposta pretensão de querer servir a Deus, mas com o coração longe de Deus. Então, a tradição tinha o seu valor simbólico, sim, mas a tradição ela pode se tornar vazia quando ela substitui a busca sincera por Deus. E Jesus está apontando esse erro aqui na vida dos fariseus. Ou seja, quantas vezes a gente pode repetir gestos, orações, símbolos, práticas, sem ter uma conexão com a verdade interior? E a verdade interior está no nosso coração, está na nossa consciência. Nós não podemos perder a conexão com a verdade interior, que é Deus em nossa vida. Ou seja, a fé ela não pode ser reduzida a meramente ritual. Porque se desconectar com a verdade interior, que é Deus, então ela vira um ritualismo. É uma prática meramente exterior, sem estar conectado com o coração. Bom, Jesus ele exemplifica isso bem claramente com a chamada tradição do corbã. Corbã era uma tradição antiga da tradição dos fariseus, quer dizer, a oferta consagrada a Deus. E Jesus usa isso como exemplo, pois isso permitia, essa tradição do corbã permitia que alguém se consagrasse seus bens ao templo, mesmo em detrimento do pai, de uma mãe que tivesse velho, idoso, necessitado. Mas se ele decidisse consagrar o templo, era corbã.
e assim dispensava da necessidade de ajudar o pai e a mãe. Ora, a gente sabe que isso é negligência, né? É negligência para o próximo, ainda mais se tratando do pai e da mãe. Então a religião, de fato, ela pode ser instrumentalizada, infelizmente. Então, sendo instrumentalizada, a religião ela pode justificar egoísmos, ela pode justificar injustiças, ela até perde a razão de ser, porque ela foi instrumentalizada, que é o que Jesus está dizendo aqui. Então o culto só faz sentido se houver compromisso com Deus. E o coração é o centro da verdadeira religião, não é a tradição que é o centro da verdadeira religião, que era o que os fariseus endeusavam a tradição, né, as tradições antigas. Jesus ele não condena a tradição antiga, mas não pode colocá-la acima dos mandamentos de Deus. Então o que define a fé não é a perfeição ritual, mas é a adesão do coração à vontade de Deus. Lavar as mãos como um gesto ritual, como um gesto de cuidado, enfim, para praticar ali os rituais de uma maneira mais conforme à tradição, bom, poderia até ser, desde que essas mesmas mãos não sejam sujas pelo egoísmo, não sejam sujas para oprimir, para julgar e para excluir. Se as mãos estiverem sujas, interiormente falando, ou seja, onde procede as intenções do coração que sujam as mãos, não adianta lavar as mãos exteriormente. Não adianta. É uma prática exterior sem uma conexão com a verdade de Deus. Ou seja, o Evangelho convida a uma purificação interior antes de tudo, e não meramente práticas exteriores às quais se apegam, né, os homens e as suas tradições, e esquecem, né, do vínculo com a vontade de Deus no interior. Okay? A gente tem que limpar a ganância, tem que limpar o orgulho no interior, tem que limpar a indiferença no nosso interior. Caso contrário, a nossa prática não vai ter valor diante de Deus. Talvez valor aos olhos dos homens, que vão achar que nós somos piedosos, mas Deus sabe que são apenas ovelhas em peles de lobo, né? Quer dizer, lobos em peles de ovelha, ao contrário, né? Ou seja, não vai passar aos olhos de Deus despercebido, pode passar aos olhos dos homens, a hipocrisia passa muitas vezes despercebida, mas não aos olhos de Deus. Bom, para nós aqui a questão e o ensinamento é muito claro, né? Porque será que nós estamos apenas preocupados em parecer fiéis ou se de fato nós somos fiéis? Né? Mais o ser do que o parecer que conta aqui para Jesus. As nossas tradições litúrgicas, enfim, culturais, estão a serviço do amor? Ou estão a serviço, né, do nosso exibicionismo, da nossa ostentação? Nós temos que nos perguntar frequentemente, vezes por isso, porque a gente tem que purificar o nosso coração. Bem, vamos pedir agora a bênção de Deus para encerrar essa reflexão. Não esqueça de dar o seu gostei para esse vídeo e compartilhar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz, o Senhor nos acompanhe.